Boa tarde, gente. Nós vamos começar mais uma live da Imagine Tecnologia Comportamental. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre direito dos indivíduos com autismo, com TEA. Nós hoje temos presença ilustre aqui do lado, mas aí eu vou me apresentar e aí cada um se apresenta também. Para quem já me conhece, eu sou a Aline de Queiroz. Para quem ainda não me conhece, eu sou a presidenta da Imagine Tecnologia Comportamental, diretora da Imagine Publicações, tenho mestrado e doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Natália, quem é você? Oi, eu sou Natália Brito, para quem ainda não me conhece, sou psicóloga aqui da Imagine Tecnologia Comportamental, tenho mestrado em Psicologia e pesquisei sobre a atuação do acompanhante terapêutico nas escolas. Eu sou Dijônio, advogado, membro da Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência, na OAB do Ceará, e membro da Comissão Especial de Defesa do Direito das Pessoas com Autismo, na OAB Federal. Hoje tá bombando, tem tanta pergunta que eu não sei como é que vai caber no tempo da nossa live, mas mesmo assim, se você quiser, ainda dá tempo de mandar suas perguntas. Se a gente não conseguir responder durante o momento da live, os 40 minutos que a gente tem para a live, a gente vai gravar um videozinho depois e vai disponibilizar no IGTV e no canal do YouTube, respondendo todas as perguntas de vocês. Então fiquem tranquilos. Por que a gente decidiu falar sobre esse tema agora, né? A gente decidiu conversar sobre direito de indivíduos com TED, de indivíduos com autismo, porque foi uma solicitação de vocês. Muito tem aparecido desse tipo de mensagem no nosso Instagram, no nosso Face, aqui pra gente, nos nossos telefones pessoais, e eu acredito que seja porque a gente está em período de matrícula escolar. Na verdade, a gente já está quase finalizando esse período de matrícula. E é muito importante que a gente conheça os nossos direitos, os direitos das nossas crianças. Eu vou me referir mais à criança porque é onde mais acontece esse tipo de exclusão. Então, a gente está falando de exclusão, a gente vem falar de direito justamente porque acontece uma exclusão. Então, hoje a gente vai falar sobre qual é o direito que se tem à matrícula, qual que é a proibição em relação a cotas escolares, necessidade de profissional de apoio escolar e como proceder para conseguir o direito, bem como recorrer caso ele seja negado. A gente vai falar também sobre a redução de horário escolar, redução do horário de trabalho do cuidador para ficar com a criança com TEA. Quais são os deveres dos planos de saúde? Hoje eu acho que vai pegar fogo isso aqui, hein, Johnny? É mais que o plano de saúde. Aposentadoria, será que tem direito, não tem direito, quando é que acontece? Todas essas perguntas e várias outras foram feitas durante a semana na nossa página do Instagram, e a gente também tem mais algumas outras demandas aqui. Mas eu vou começar, obviamente, fazendo a primeira pergunta, que é: por que se falar de direito do indivíduo com TEA? Não se deve falar do direito de todas as pessoas? Com certeza, mas infelizmente ou felizmente, os autistas têm muitos direitos, mas muitas vezes são negligenciados e até mesmo por falta de informação eles não sabem como aplicá-los. Então a discriminação e a violação do direito do autista, ela é tão patente, tão forte, que ele acaba se destacando dentre as pessoas com deficiência e dentro dos indivíduos que merecem ter o mesmo direito. O próprio autismo foi tomado como uma deficiência em termos de direito de poucos anos para cá. Isso é bom no sentido de que outras leis que eram destinadas a pessoas com deficiência também passaram a ser para os autistas, entende? Então, que fique claro que assim, é preciso que a gente garanta e lute pelo direito de todas as pessoas, mas é mais relevante e é mais gritante que a gente lute pelas minorias sociais, né? Que a gente lute por aquele que precisa de fato, que seja garantido o seu direito. E aí eu vou começar então com as perguntas, que é pra gente não enrolar muito, dá tempo de responder tudinho. Autista tem direito à aposentadoria? Precisa ser totalmente incapaz para conseguir essa aposentadoria? Perde direito de cidadania? Bom, primeiro, não perde direito de cidadania, tá? Segundo, existem dois tipos de aposentadoria que o autista pode requerer. A aposentadoria comum, porque existe uma lei complementar, 142,
que fala da aposentadoria para pessoas com deficiência. A Lei Berenice Piana, ela coloca o autista como pessoa com deficiência para todos os fins de direito. E a Lei Complementar 142 trata justamente desse tipo de aposentadoria. A deficiência leve tem uma redução na idade, tem uma redução no tempo mínimo de contribuição, a média mais ainda e a grave mais ainda. Então, por si só, o autista já tem esse benefício de se aposentar mais cedo. Também tem aquelas pessoas que começaram trabalhando tranquilamente, não tendo nenhuma dificuldade no seu trabalho, e com o tempo a situação foi agravando ao ponto de que ele não tem mais condições de trabalhar, nem naquele emprego nem em outro. Então, nesse caso, a gente está falando de aposentadoria por invalidez. E não aí, é aposentadoria por ter um diagnóstico de TEA. isso, não é o fato de ser autista que te dá direito a se aposentar. Uhum. Você se aposenta mais cedo na aposentadoria comum, dependendo do tipo de deficiência, e se chegar ao nível de que não tem mais condições de trabalhar, claro, tudo isso comprovado por um laudo do neurologista, você pode se aposentar por invalidez, não tem carência e o autista vai ter todos os seus direitos garantidos. O que é não ter carência? Carência é o seguinte, para eu poder me aposentar, eu preciso ter uma quantidade mínima de contribuições. Certo. Então, por exemplo... Que agora é infinito. Isso, na aposentadoria... Enfim, na aposentadoria por invalidez, a depender de quem vai se aposentar, existe uma carência mínima de 12 meses. Para o caso do autista, por conta do tipo de deficiência dele, não existe essa carência. Então, a partir do momento que ele não tiver mais condições, independente do tempo de contribuição que ele tiver, ele se aposenta por invalidez. Isso também é interessante, por exemplo, para a gente hoje em dia falar de muitos casos de autista adulto que foi subdiagnosticado ou que está sendo diagnosticado agora na vida adulta. Ele também pode ir atrás desses direitos, né? Sim, com certeza, independente de quando vem o seu diagnóstico. Certo. Se for comprovado que não tem mais condições, ele tem o direito à aposentadoria. E como é que é ir atrás do seu direito? Vai onde? Faz o quê? Bom, no caso da aposentadoria, você vai ligar para o 135, que é o número do INSS, vai agendar a sua perícia e no próprio telefone o atendente vai te explicar a documentação necessária e os procedimentos. Também tem o meuinss.gov.br. Como é? meuinss.gov.br. Lá você pode fazer o seu cadastro, agendar a perícia pelo site e anexar até a toda a documentação por lá. A gente vai disponibilizar essas informações na descrição do vídeo, quando a gente colocar no YouTube, tá bom? Ok, compreendido. E aí, então, a próxima pergunta é: e o que fazer com as escolas que não incluem? Então, agora a gente foi para a escola, né? A primeira foi bem abrangente, aposentadoria, mas semana passada, quando a gente estava falando do acompanhante terapêutico, que a gente mudou a nomenclatura para aplicador, né? Ajustou, melhor dizendo, para aplicador, explicamos os motivos. Se você quiser saber, acessa lá o nosso canal do YouTube para poder assistir a nossa live da semana passada. E aí a gente estava falando justamente dessas negativas das escolas, que elas não dizem não vou te aceitar, não vou aceitar seu filho, mas a gente vai ver se tem vaga, a gente vai ver se já fechou turma, seu filho vai passar por uma sondagem e aí a gente vai avaliar. Então é um vamos ver, é aquela coisa do ficar cozinhando a família para dizer, olha, poxa, não vai dar, nós já lotamos, já tem duas crianças que foram matriculadas com TEA ou qualquer outro atraso no desenvolvimento, e aí a gente já lotou já preencheu a nossa cota. O que fazer com as escolas que não incluem? Eu posso responder antes de ti, advogado? À vontade. Se você tem filho típico e você tem contato com essa notícia, com essa informação, não precisa ser uma pessoa próxima de você. Talvez essa escola não seja um bom lugar para o seu filho aprender. Porque a gente não aprende na escola só as matérias do currículo tradicional, mas a gente também aprende a conviver com outras pessoas. E aprender a conviver com a diferença faz de nós adultos melhores. Fora isso, o que a gente faz no âmbito do direito? Cota para inclusão é um absurdo, né? Mas, infelizmente, existe sim, e ainda existem as escolas que aceitam, mas aceitam entre aspas, né? Aceitam, mas não fornecem o aplicador, né? O acompanhante ou o acompanhante especializado. Isso, eles não dispõem desse profissional. Nesse caso,
Primeiro, vale frisar que a escola está cometendo um crime. É um crime de discriminação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência considera como discriminação qualquer tentativa de violar a sua inclusão, certo? Então, o que é que se deve fazer numa situação como essa? Se possível, pegar por escrito isso da escola, muito dificilmente ela vai fornecer, infelizmente, mas existem órgãos que você pode procurar e que certamente vão te ajudar. O Ministério Público, eu não vou deixar aqui endereços ou setor, mas como a gente já vai colocar algumas informações, como o caso do meu INSS lá no YouTube, a gente poderia colocar também o endereço desses órgãos, né? O Ministério Público, a OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela, apesar de não ser um órgão de fiscalização que pode multar, ela vai atrás dos seus direitos, ela entra com ações judiciais, ela denuncia no Ministério Público, então procure a OAB. E também, além do Ministério Público e a OAB, você pode fazer um boletim de ocorrência na delegacia especializada do idoso da pessoa com deficiência. E ainda tem o Conselho Estadual de Educação, que todas as escolas temem quando vê algum tipo de ofício de lá. Então, órgãos você tem a recorrer à vontade, cada um deles luta pelo seu direito. Eu preciso de um advogado para recorrer? Não, não precisa de um advogado para nenhum desses casos. Se você bater na porta do Ministério Público, eles vão te receber e vão abrir a denúncia. Claro que se você tem um advogado, ele consegue agilizar, ele consegue insistir, mas não é obrigatório. E tem a comissão da OAB, que é formada por advogados e que vai poder te ajudar. Excelente. Pergunta aí que a gente acabou de receber. Sobre essa questão, a pergunta da Mônica Costa, ela pergunta o seguinte: quando a escola nega a vaga, mesmo ela existindo, como posso comprovar essa recusa quando ela é apenas verbal? Bom, é claro que no mundo das provas é um pouquinho complicado, mas não necessariamente você tem que provar tudo que está acontecendo para esses órgãos, porque eles vão investigar, eles vão solicitar a questão de vagas, eles vão pegar provas testemunhais se você for com alguém e essa pessoa testemunhou a negativa de vaga tendo, mas existem meios de você conseguir a prova assim. Pega uma pessoa que não seja autista e pede para ela se matricular, né? Pelo menos ligar, pedir informação, grava a ligação e pergunta se tem vaga. Então isso já é uma prova cabal. Mas independente de provas, vá atrás, porque eles vão fiscalizar, eles vão chamar e muitas vezes, mesmo que não tenha vaga mesmo, o colégio acaba disponibilizando para não sofrer penalidades. E a gente pode utilizar umas gotinhas de análise do comportamento, né, que é prever e controlar. Então é muito mais provável que uma escola negue a matrícula de uma criança com atraso no desenvolvimento, com TEA, no caso do que a gente está falando aqui hoje à tarde. Então já vá preparado, né? Já vá preparado para receber essas provas por escrito. Você está negando, mas você pode me colocar por escrito por quê? Eu gostaria de saber. Então isso já mostra o quê? Que você também está informado. Então essa é uma coisa muito importante. Já se prepare previamente. Ainda no campo das escolas, quais são os deveres da escola na inclusão da criança com TEA? A escola, além da questão da matrícula, ela é obrigada a fornecer qual o termo? O acompanhante especializado. Pronto, um acompanhante especializado. De acordo com a Berenice Piano. Exatamente. E um pequeno detalhe, que faz grande diferença. A escola às vezes disponibiliza um atendente para uma turma inteira. Pô, não tem como. Isso é auxiliar de sala, né? Diferente. Isso, exatamente. Coloca uma pessoa e muitas vezes, a depender até do grau do autismo, o autista precisa de um só para ele. Então, assim, o primeiro ponto, a lei hoje, ela é o laudo do neurologista. Fale com o neuro e peça todos os detalhes possíveis de todas as necessidades da criança. Porque se ele disser que ela está num estágio em que ela precisa de um atendente só para ela, a escola é obrigada a disponibilizar, ela não pode lhe cobrar por isso. A escola ela é obrigada a se adaptar para poder garantir a inclusão do autista. E, além dessas questões, todas as necessidades que ele tiver, especiais, em razão do autismo dele, que tiver no laudo, a escola é obrigada a cumprir. Eu quero complementar uma coisa, né? Em todas as legislações que existem nessa área educacional e de inclusão, se a gente for pegar vários pontos, né, que está muito disperso, a gente até falou disso na outra live, a criança que está em situação de inclusão, ela tem direito
a um currículo individualizado, ela tem direito à individualização, tá? Isso é muito claro na lei, ela tem direito à individualização. O que é essa individualização? É um acompanhamento pedagógico pensado para ela, as metas, os objetivos, né, as atividades, os currículos. Isso também é um dever desse meio educacional. Isso é realmente muito importante. Tem uma outra pergunta aqui também, que é sobre se a criança tem atestado de saúde e não pode, está impedida de ir até a escola. A criança com TEA está impedida de ir até a escola. É possível e como se faz para solicitar o acompanhamento escolar domiciliar? Essa é uma situação delicada, né? A gente está até passando por uma situação, é o homeschooling, né? É o homeschooling. Que a ministra Damares, junto com o presidente, colocou um projeto de lei, mas que ainda não foi aprovado, e o STF já decidiu que o ensino domiciliar é ilegal. Então vai ser uma situação delicada, até porque se o autista está numa situação que não tem condições de ir até a escola por conta do seu estado de saúde, não seria melhor que ele se recuperasse antes de ir? Ele teria condições de ter um ensino domiciliar? Mas enfim, vamos supor que exista essa situação. Voltamos para o lado do neuro. Se existir uma situação em que ele tem condições de ter um ensino em casa, mas não tem condições de ir para a escola, o neuro tem que colocar isso no laudo muito bem detalhado, e aí a escola vai ter que se virar para poder se adaptar àquela situação. Muito provavelmente, no caso como esse, a escola não vai aceitar e você vai ter que brigar na justiça. É um caso bem complicado. A gente está com uma discussão bem forte em relação ao homeschooling, né? Isso daria até um outro tema de live aqui. Talvez com esse projeto de lei sendo aprovado, o posicionamento do STF também mude e seja mais fácil. Mas hoje é uma situação bem delicada. O que vem ficando claro para mim, eu acredito que para você também que está assistindo a gente, é que é muito importante que você esteja informado e que você tenha disposição. Então, é um repertório ativo que é exigido de um familiar, de um indivíduo com TEA. Ativo no sentido de buscar os órgãos competentes, de se informar sobre as leis, de buscar, né, informações, seja nos órgãos competentes, ou seja com equipe especializada, então advogados, defensoria pública, é o caminho de conseguir, e permanecer monitorando, porque não adianta você ir só uma vez, né? E não adianta você achar que na primeira escola que você for vai ser, espera-se que seja, mas muito pouco provável que seja o melhor lugar, né? Que ela já esteja preparada para receber o seu filho como ele precisa de fato de acompanhamento especializado, individualizado e construído, pensado para o desenvolvimento dele. A outra pergunta, eu acho que a gente já respondeu parcialmente, qual é o caminho, como que a gente faz para conseguir um acompanhante, um AT, para a escola pública. O caminho muda, é diferente da escola particular ou é a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Você solicita e na negativa você pode procurar todos esses órgãos que eu informei. Aliás, esses órgãos que eu informei não são só órgãos de denúncia não. Você tem alguma dúvida, você pode ir no Ministério Público e tirar sua dúvida para a comissão da OAB. E inclusive existem associações que elas te acolhem e te dão todas essas informações. A gente pode até colocar uma pequena lista dela. Lá você vai se sentir acolhido, eles te dão todas as informações que você precisa para que você possa valer seu direito. Acho que como a gente está transmitindo para o Brasil todo, o ideal seria que você procurasse na sua cidade que há associações de pais que existem, que podem te auxiliar nesse caminho. Quando a família quer horário reduzido na escola regular e a direção da escola não permite. Horário reduzido na escola? Na escola, para a criança estudar menos do que o horário, o tempo obrigatório de sala, Por né? exemplo, isso acontece às vezes, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns casos assim. Uma criança, por exemplo, que está com um repertório muito aquém do que está sendo trabalhado na sala. Então, determinadas coisas são trabalhadas na sala e ela tem um repertório tanto cognitivo, acadêmico, social, muito distante do que está na sala. E muitas famílias, elas gostariam, por exemplo, de manter a criança um turno ou 2 horários, determinado tempo, para que ela faça ali mais a socialização e depois faça as terapias, né,
Salvo o melhor juízo, o problema aí não está no horário reduzido. Está na adaptação da escola para a inclusão. É dever da escola que você fique com a mesma carga horária e que tenha o mesmo aprendizado dos outros. Então, se isso demanda uma maior atenção do atendente, a individualização, outros tipos de técnica em que coloca o autista no mesmo patamar das outras crianças, então a escola tem que fazer. A carga horária, na verdade, reduzida, a escola ela não vai fazer, não tem perigo, porque ela é proibida. A nota técnica do MEC, eu não sei o número dela exatamente, mas ela fala sobre isso, proíbe que seja reduzido o Então, horário. nesse caso, a escola está proibida de ofertar exatamente a pergunta que a gente recebeu, né? Que é sobre como pedir, solicitar, como conseguir conquistar que a escola aceite o horário reduzido. Então, na realidade, deve ser como que ela garante atividades que sejam adequadas e apropriadas para aquele indivíduo no tempo regular da escola. Exatamente. Ok. E aí a gente sai um pouquinho da escola agora e aí abrange um pouco mais, que tem a ver com a terapia ABA. E o bacana é que esse foi o tema da nossa primeira live, né? Quando a gente falou de por que a ABA é melhor do que as outras. E aí a conclusão que a gente trouxe para vocês aqui é de que a gente... Vem mais para perto de Johnny. É que a gente... As outras que a gente está se referindo são as outras que não têm comprovação científica, que não tem meta-análise, que não tem estudo. E aí a gente falou da importância do profissional qualificado, falamos da importância deste profissional, que isso está diretamente relacionado à qualidade do resultado esperado. Então a gente fala muito de como que a terapia ABA é eficaz, é eficiente, mas para que ela aconteça dessa maneira é preciso que tenham profissionais qualificados. Ok. Como garantir o direito à ABA com profissionais qualificados? Primeiro, peça a qualificação. Do profissional? Do profissional, você tem direito de pedir. Qual a sua competência em aplicar a ABA? Mas eu entendo que essa pergunta ela tá vindo do seguinte contexto. Se não for você que está assistindo a gente que mandou essa pergunta, por favor, nos corrija. Eu tenho um atendimento que ele está sendo oferecido pelo plano de saúde. Sim. Então eu acabo ficando mais limitado em relação às opções que eu tenho disponível para que meu filho receba esse tratamento. Mas eu estou entendendo, eu estou observando, eu já perguntei e eu acho, eu percebo, eu avaliei, eu pesquisei. Esse profissional não tem a qualificação necessária para o atendimento do meu filho. Não tem especialização em análise do comportamento, mestrado em Que qualificação é essa que a gente está falando? Especialização, mestrado, doutorado, certificação internacional, acreditação pela PPMC, coisas que a gente já vem falando nessas últimas lives. Então, é tão importante também que você dê uma olhadinha lá no nosso canal, mas que você, ao estar assistindo esse vídeo, entenda de que qualificações a gente está dizendo. Não são cursos de poucas horas. Na última live, quando a gente falava do analista do comportamento assistente, quando a gente falava do RBT, que é o aplicador, para o aplicador são 40 horas, um curso de 40 horas além de outras etapas. Para o analista do comportamento responsável, o supervisor, é um curso, né, de 300 horas, além da prova com 160 questões, além de 1000 horas comprovadas de supervisão recebida. Então, é muito tempo para que um atendimento ele realmente consiga ser pensado, planejado e implementado com qualidade. Bom, primeiramente peça, né, a qualificação, porque pode ser que a pessoa sequer tenha uma. Só o simples fato de ser psicóloga acredita que tem condições de ser um analista do comportamento. Ou de dizer que tem experiência. Eu tenho experiência com ABA. Cadê? Exatamente. Primeiro ponto, voltando àquela questão do neuro, o laudo. No laudo, você pode, o neuro pode especificar tudo, inclusive qual é a competência, qual é a qualificação que aquele profissional tem que ter, que tipo de especialização, ele pode ser detalhado nesse ponto. Então você pede o laudo, apresenta ao plano e pode voltar para o neuro. Você pode explicar, pode pedir, por exemplo, as qualificações, pode pedir as certificações mesmo, diploma, você tem direito de solicitar isso e a partir daí voltar para o neuro. Era isso? É disso que meu filho precisa? Se não, o neuro vai bater de novo o martelo e colocar ainda mais detalhes. Se eles não forem cumpridos, ação judicial. Deixa eu apimentar um pouquinho mais. E se o plano disser assim, mas eu já ofereço terapia ABA? Essa é a clínica que a gente tem disponível, esses são os profissionais que a gente tem disponível. Se for insuficiente, providencia outro. Não tem e você conhece algum local onde tenha, o plano é obrigado a custear. Você
Mas você não é obrigado nem a procurar, o plano tem que ir atrás. Você pede um reembolso nesse caso. Você pode pedir um reembolso, mas você não é nem obrigado a procurar. Entendi. Eu preciso disso. Ah, eu não tenho. Então você vai procurar outro e vai pagar por isso. Não é problema meu. Você é obrigado a cobrir o que está aqui no laudo. Entendi. Simples assim. E aí, se eu tenho um neuro que acompanha meu filho, que eu gosto muito dele, adoro a qualidade da consulta, o detalhamento com que ele especifica no laudo, ou nas consultas de acompanhamento, pós-laudo, mas ele fala, olha, sobre a escola eu não tenho como optar, inferir, eu não tenho como opinar. Essas especificações exatas que você está me pedindo, não é minha responsabilidade especificar, porque tudo de Johnny tem dito pra gente que procure o neuro, fale com o neuro, peça que ele coloque tintim por tintim Exato. esse papel. E aí na hora que eu encontro resistência com o neuro que eu gosto, com o neuro que tem conhecimento, tem a capacidade, a habilidade, para diagnosticar e acompanhar indivíduos com TEA, e aí ele diz então que não vai colocar todas essas coisas. É uma situação complicada e infelizmente comum. Eu já vi laudo, entre aspas, que eu não posso chamar aquilo de laudo, de neuro, que é o tamanho dessa folhinha. Precisa... É a cola dele, gente. que ela não está deixando eu usar, porque senão eu vou passar 2 horas aqui. Não vai usar. Mas ele precisa da terapia ABA com multiprofissionais, ponto. Isso não quer dizer nada. Ele não deu uma informação concreta. Então, nesse caso, se você tiver condição de procurar outra, até porque se o neuro for de plano de saúde, ele pode tá zelando pelo emprego dele, pelo contrato dele. Procure outro. E se não conseguir? Bom, então existem associações que você pode ir atrás. A BPMC, ela tem uma certa autoridade nesse assunto, ela é uma associação traz comportamentos, você pode até falar o que significa exatamente a sigla que ela é enorme. Autoridade, a gente vai corrigir a palavra por orientação. Isso. A Associação Brasileira... Ela é autoridade no assunto. Psicologia e medicina comportamental. Ela prescreve, ela publica orientações para o atendimento. Então, lá tem dados, são dados de direcionamentos. A gente já colocou em outros links, né, do nosso canal a carta da BPMC sobre as qualificações que são necessárias, mas são orientações, não são obrigações, porque a gente está nesse processo ainda no Brasil, e é isso que é importante a gente também... Exato, ela é uma autoridade no assunto, digamos que você Isso. pode usar ela como referência, inclusive no site há um material bem didático. Qualquer pessoa que baixar, dependendo do material que vai baixar, ela pode entender sobre isso. E também nada impede que você consulte a própria BPMC, que ela é ativista no assunto mesmo, e ela vai lutar pelos seus direitos também. Eu vou só responder uma pergunta que já parcialmente foi respondida aqui dentro, e a gente tem pergunta aí, né? Quais são os deveres dos planos de saúde referentes aos pacientes autistas? E aí a gente entende que o dever é cumprir o laudo médico. Então, quanto mais detalhado você tiver um laudo médico, melhor será para que você cobre que ele seja cumprido pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde, e aí você vai me corrigindo, ele não tem que oferecer apenas um profissional que diz que, né? Esse profissional ele tem que apresentar suas credenciais, ele tem que apresentar sua qualificação para que então ele seja apto a cumprir aquela solicitação do neuro. Algo a acrescentar? Uma forma de você conseguir um laudo mais completo é fazendo perguntas para o próprio neuro. Sabe, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E nessa situação, como é que eu devo fazer? E cada resposta é uma necessidade. Peça para registrar no laudo. O laudo tem que ser enorme, pequenininho não serve. Pergunta. A pergunta vem da Kel Azevedo. Ela pergunta o seguinte: o plano de saúde me fez sair da Imagine e não quer pagar meu deslocamento. O que fazer? Tijone! Essa é uma excelente pergunta. Deixa eu só contextualizar a sua pergunta. Sair da Imagine é da nossa empresa, né, da Imagine Tecnologia Comportamental. Então, a Imagine, ela oferece na cidade de Fortaleza, no município de Fortaleza e região metropolitana, atendimento domiciliar. Então, o nosso acompanhamento, ele é todo realizado na casa do cliente. Por quê? Porque como nós trabalhamos com manejo comportamental, esse manejo, ele é melhor desenvolvido, ele é melhor realizado quando
ele é realizado no ambiente em que o indivíduo se comporta. Então a gente acredita que o modelo mais eficiente, um dos melhores modelos para o desenvolvimento de indivíduos com TEA é o acompanhamento aonde o indivíduo passa a maior parte do tempo, que é no seu domicílio. Então, se você acompanhou, né, nas notícias de um modo geral, houve um cerceamento desse direito para alguns como é que fala? Das pessoas que têm esse plano, beneficiários desse plano de saúde, e aí agora foram dadas outras opções que não incluem o atendimento domiciliar. Então a pergunta dela é: eu tinha um direito e esse direito me foi retirado, ou está sendo retirado, ou está sendo dificultado? Eu contei um pouco dessa história porque eu sei que tem gente do Brasil todo assistindo a gente. Então, a pergunta real é: eu tinha conquistado um direito, eu tinha acesso a um direito, ele era garantido, e agora esse direito foi modificado, ele foi... O que fazer? Eu vou falar numa análise geral, tá? Eu não posso falar especificamente dessa causa porque... Sim, para a questão ética. Questão ética, legal... Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você tem determinados direitos, mesmo que eles não estejam disponíveis no contrato, de qualquer maneira o contrato ele não é aquilo que está por escrito. Se eu acordo uma coisa contigo, a gente fez um contrato. Então, se foi adquirido aquele direito, mesmo que não esteja por escrito, e ele é modificado, então ocorreu uma violação do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é interessante procurar os órgãos competentes, eu já mencionei aqui, tá? O Ministério Público. É importante mencionar que toda faculdade de Direito tem um núcleo de prática jurídica, onde você pode receber uma orientação jurídica gratuita. Legal. Então procure, peça as informações e aquela história: isso vai prejudicar meu filho? Como é que fica a minha situação? De novo, pergunta com Deus. Bota no laudo e se vale dessas provas para poder valer o seu direito. Próxima pergunta. Vamos lá, da própria Kel Azevedo. Ela fazia aba com a gente na Imagine e outras terapias em Sobral. Só que lá em Sobral não tem fono especializado em linguagem e o plano não quer pagar o deslocamento dela. É a mesma pergunta, com certeza. Eu Eu sei quem é a autora da pergunta, eu sei que é a mesma situação. A resposta é a mesma. Já foi respondida. A resposta é a mesma. O que a gente está tentando falar de um modo geral, esse é um tema que ele é difícil de um modo geral. Então, não teria uma live para falar isso, não teriam tantas perguntas para a gente falar sobre os direitos do indivíduo com TEA, se isso fosse acessado ou garantido em sua maioria, com facilidade, e se isso fosse reconhecido, né? Então, a gente percebe pelo teor das perguntas que a gente recebeu, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa nossa live, mas a gente vai responder as demais perguntas que ficaram e vai colocar no IGTV. E o que a gente percebe é, primeiro, um desconhecimento geral, então significa que a gente não tem clareza de quais direitos o indivíduo com TEA tem. Da mesma maneira, é muito possível que outros órgãos também não tenham, ou se tenham, também entendam como que ele pode ser cumprido de uma maneira diferente. Então, tanto é a escola que não quer, que se recusa ou bota dificuldade para garantir a matrícula da criança com TEA, tanto é o plano de saúde que se recusa a oferecer o tratamento, e a gente sabe por que existe essa recusa. Eu não vou aqui ficar só acusando o plano de saúde, a gente precisa sentar e discutir, essa é uma questão de saúde pública. Cada vez mais tem sido diagnosticado crianças com TEA, então esse número só aumenta. Então é uma questão que a gente precisa entender como que isso se torna sustentável. Se a terapia que tem maior indício de melhora e de resultado e de qualidade é uma terapia intensiva, que se fala de muitas horas, e que isso faz com que essa terapia seja com preço acima da terapia, que é uma vez por semana, então isso precisa ser pensado em como se custear. Plano de saúde é um caminho, SUS é outro caminho que não pode se esquivar, como está se esquivando, né? Os atendimentos particulares, eles precisam ter valores justos, e quando eu estou falando valor justo, não estou falando valor barato. Por que eu não estou dizendo isso? Eu quero que isso fique muito claro. Porque o profissional, ele precisa receber adequadamente para que ele realize esse trabalho apropriadamente. A família tem que ser capaz de conseguir custear esse tratamento. Então, a gente falou aqui de um plano específico, de uma empresa específica,
no caso das perguntas que a gente está acabando de responder, mas a gente está falando de um problema maior, de um problema de saúde pública, onde a gente não consegue garantir o acesso desses indivíduos aos lugares que eles têm direito de estar. Escola, atendimento clínico médico terapêutico especializado, espaços de convivência, shoppings, restaurantes. Então são muitos lugares, é porque aqui a gente acabou focando muito na questão das matrículas, mas de um modo geral a pessoa tem que ter direito a acessar um espaço, um shopping, um parque, e que isso seja, ele não seja, o parque, o espaço por si só não seja excludente. Porque é aquela coisa do vem, pode vir, mas aí não tem não tem acesso adequado, não tem iluminação adequada, não tem controle sonoro apropriado, não tem acompanhamento especializado para aquele indivíduo quando a gente está falando de escolas e clínicas. Então, isso é algo maior. E o Johnny vem falando a todo momento, para a gente aqui e em outros momentos também, que você tem que procurar os alunos competentes, mas você tem que procurar a associação da sua cidade. Por quê? Porque sozinho é muito difícil fazer barulho, mas quando a gente faz barulho com muita gente junta, barulho fica alto, e aí a coisa muda, e aí vira decreto. Eu não entendo muito dessas coisas, desses termos jurídicos, mas eu sei que vira decreto, eu sei que vira lei, eu sei que vira barulho. Então a gente só consegue fazer algo se a gente se une. Essa é uma máxima antiga, né? Unidos somos mais fortes. Posso? Pode e pode. E aí a gente só ligando a questão da união. A união faz a força. E os planos estão unidos, mesmo os concorrentes. Sabe aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? O fato, infelizmente, a gente fala muito de plano de escola por conta disso. O autista é caro. O autista não sai barato para a escola, ele não sai barato para o SUS, ele não sai barato para o plano de saúde. Então, o plano de saúde tem que mostrar resultados financeiros. Então, infelizmente, é uma luta incansável por toda a vida. E eles estão unidos. Vocês precisam se unir também. Vou fazer um adendo em cima disso daí. Isso significa que a gente não pode combater isso apenas sob a ótica humanitária. A ótica humanitária é essencial, a gente não pode perder de vista isso. Mas é importante que a gente saiba, ou procure quem saiba, fazer conta. Porque é preciso mostrar na ponta do lápis a vantagem de se atender um indivíduo agora enquanto ele é criança. Porque tem uma pergunta aqui que a gente vai responder depois, e quais são os direitos do indivíduo com TEA quando adulto? Porque as crianças crescem. E aí fazer o quê? Então esse custo vai lá pra frente e fica pior. Então como que a gente faz? Dá uma live só para isso. Não, gente, há inúmeras lives aqui, né? A gente não conseguiu responder, acho que nem metade das perguntas. É um tema muito espinhoso, é um tema, assim, eu aprendi hoje muito com você, agradeço, viu? Eu que agradeço, eu aprendi muito com vocês. Né? E assim, só reiterar o que vocês falaram, o movimento social, o movimento de união dos pais, dos educadores, é o que faz toda a diferença nessa área e que tem feito durante toda a história de inclusão e toda a história de luta da pessoa com deficiência. O próprio movimento das pessoas com deficiência também. Quero te agradecer, Nathalie, pela presença mais uma vez aqui conosco, sempre muito rica a sua participação. Obrigada, Dijone. Não é a última, a gente fez a chamada no ar e ele veio, e não é a última. Eu quero agradecer também vocês que ficaram com a gente assistindo. Quem não teve tempo de assistir agora, vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube. Um abraço, pessoal, boa tarde. Até mais. Anota.